Fala, aprendizes! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje, assim, numa entrevista muito especial, entrevista, assim, com dois convidados logo aqui do meu lado. Hoje, para falarmos um pouco a respeito do movimento de juventude e mocidade. Primeiro, logo aqui do meu lado, dirigente das mocidades intermunicipais de Araraquara e região, pela USE, Lucas Primani, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiências e conhecimento, né? Muito bom. E do canto oposto da tela, também aqui do quarto ao lado, que já é muito conhecido do parte do home office, meu pai, Luizio Sônego, antigo também dirigente das mocidades intermunicipal de Araraquara e região, a Luizio Sônego. Bem-vindo. Boa noite, Vitor, boa noite, Lucas. É uma honra estar presente nesse bate-papo aqui, para a gente relembrar algumas particularidades da época da nossa mocidade. E, aliás, como diz o Lucas, charado Lucas, né? O Lucas Evangelista, agora Lucas Gabriel, a gente é jovem há mais tempo. Aqui, não sei se já perceberam, mas nós juntamos aqui, então, duas gerações. Eu sempre confundo qual que é o nome específico, é dirigente intermunicipal, dirigente das mocidades. Como que é o termo correto? Pelo regimento interno, né, que a gente tem, né, um regimento, é diretor do departamento de mocidade. Então é diretor. Mas não tem o termo que o pessoal fala, mas dirigente da não sei o que, intermunicipal. Como que... É dirigente, é diretor, departamento de mocidade da USE Intermunicipal Araraquara. Entendi. Dirigente é um termo mais assim amplo, né, mais geral. Ah, sim. A gente usava muito o DM na época. Isso, também usa bastante hoje. O DM, uma sigla assim que é DM-USE, exatamente. Exatamente. Então, como vocês podem ver, nós juntamos aqui duas gerações. Meu pai ali, que lá na época da mocidade dele também tinha esse cargo, e o Lucas, que é o responsável atualmente, para trocarmos essa ideia, vermos um pouco sobre como tem andado a mocidade aqui em Araraquara, como que foi, como que é, e aquele vislumbre, talvez, de como vai ser, aquelas, né, fala que estudando-se o passado e o presente, a gente vê o futuro, a gente, analisando aqui, pode se imaginar como que ainda a mocidade será nos anos seguintes. Então, aqui, juntando a primeira pergunta que eu queria trazer, eu vou fazer a pergunta e os dois vão responder, pode ver dos dois quem quer responder primeiro, mas tanto como era e como é, ou tem sido, o movimento das mocidades em Araraquara. Tanto na questão das idades, principal do pessoal que participa, como que o pessoal se integra ou se integrava, quais eram assim, os principais eventos que o pessoal ia, como que juntava um no seio do outro. No geralzão, como que definiria os movimentos da mocidade de Araraquara? Luiz, pode começar? Pode começar então, em ordem cronológica? Vamos lá. Pode ser. Bom, na verdade é o seguinte, né? Eu entrei na mocidade já um pouquinho, já mais maduro, né? Não entrei assim na mocidade com 14, 15 anos. Eu entrei praticamente com uns 26 para 28 anos, alguma coisa assim. E eu entrei, na verdade, a mocidade que eu frequentava era o Batuíra, lá do centro do Seu Benedito, na época. Seu Benedito me convidou para fazer parte da mocidade, e quem fazia, era um grupo muito restrito, muito pequeno. Era as duas filhas do Seu Pedro, a Lívia e a outra menina, acho que não me lembro o nome dela, também o Alberto, que vocês devem conhecer, que o Alberto ainda está sempre presente aí no movimento, e duas ou três pessoas, isso, deve ter mais ou menos, acredito, acho que umas 5 ou 6 pessoas, era o nosso grupo, era um grupo pequeno, e a gente não tinha muita metodologia de estudos, e eu falei, vamos fazer uma mocidade. Então a gente se reunia de sábado à tarde, por volta de umas 15 horas, e a base nossa era estudar o Livro dos Espíritos. A gente já estabelecia previamente as perguntas que iam ser estudadas na semana seguinte,
e o pessoal estudava e a gente debatia cronologicamente de acordo com a ordem das perguntas do Livro dos Espíritos. Essa questão foi muito interessante porque deu um conhecimento. Eu já tinha um bom conhecimento e servia para auxiliar aqueles meninos mais jovens do que eu, né? Tinham 14, 15 anos. Então eu era assim a pessoa que estava ali mais presente na mocidade. Quando foi mais ou menos por volta do ano de 1987, o Zé Antônio, que foi dirigente, foi presidente da USE por um período grande, o Zé Antônio ele era diretor, fazia parte do Centro Redenção. Ele era muito atuante, ele trabalhou muito pela banca do Livro Espírita e tudo mais, e o Zé Antônio então me convidou para fazer parte da USE. Até outro dia estava procurando, conversando com a Márcia e até com o Lucas mesmo, parece que não existe assim o registro, acho que esses registros dessa época se perderam, assim, em termos de atas, alguma coisa assim. Aí, como o Zé Antônio me chamou para fazer parte do DM-USE, eu convidei a Ieda, que fazia parte da mocidade do Obreiros do Bem. E aí eu acabei saindo da mocidade, porque o DM tomava muito tempo na gente, então eu acabei saindo da mocidade e o Alberto que ficou como dirigente lá da mocidade do Batuíra. E a gente foi fazendo atividades, e eu lembro que, na verdade, naquela época, duas mocidades eram muito fortes aqui em Araraquara, que era a do Obreiros, a mocidade do Obreiros era grande, e eles tinham um trabalho fantástico da Campanha Alta de Souza, que eles trabalhavam uma vez por mês, a arrecadação da Campanha Alta de Souza, que eles faziam, né, pelos bairros da cidade. E uma outra mocidade também, que era grande, mas não fazia parte da USE, acredito que ainda hoje, que é a mocidade do Redenção. E o que foi interessante é o seguinte, como eu tinha bastante contato com o pessoal do Redenção, o Silvio, a Meire, o pessoal do coral, que na época a Cristina, que é a esposa do Ariovaldo, ela era a maestrina do coral. Então a gente tinha bastante contato com o pessoal do Redenção por conta desse contato que a gente tinha com o coral. Mas, em termos de participação, assim, a gente acabou fazendo um ou outro encontro em comum. Eu lembro que uma vez a nossa mocidade, né, em geral, assim, da USE, foi numa atividade lá no Redenção, e uma outra vez eles vieram no Obreiros. Foi uma única que eu lembro, assim, uma troca de atividades que a gente teve em conjunto, né? Porque o Redenção seguia uma outra linha diferente da USE. E em termos de mocidade, eu continuei na mocidade praticamente no DM, se não me engano, de 87 até 90 ou 91, praticamente. Foi esse o período que eu fiquei. E aí a Ieda continuou tocando a mocidade, o DM, aí depois eu não sei como é que foi, porque eu acabei me afastando do movimento jovem, né? Foi isso aí, era a nossa época aí. Eu entrava na mocidade, na verdade, nesse período do DM, eu tinha de 31 para 32 anos, mais ou menos. Ah, certo. Muito legal, muito bom. Legal. Olha só. A gente vê aí, e agora queremos ver o outro lado, Lucas. Como que você conta aí das mocidades atualmente, aí comparando aí, não puxando muito linguiça pro meu lado, mas meu pai falou da mocidade do Obreiros, já dei aquele salvo aí. Mas era bem maior, viu? A mocidade do Obreiros era bem maior do que a atual. E tinha mais de 30, né? Tinha mais de 30 membros. Grande. Acho que o nosso auge, uma época, foram, acho que 21, 22. Acho que foi o auge que teve uma época da nossa atualmente. Depois diminuiu, mas tem sempre um grupinho de quase uns 10 aí, que são sempre frequentes, né? Que dá o que dá, não para. Uhum. Mas, Lucas, conta aí pra gente a outra visão. Bom, da minha trajetória, eu comecei em 98, né, que foi apresentado no centro do Grupo Emmanuel, né, lá onde Nenê dirige. Foi onde eu conheci a doutrina espírita. E como lá não tinha mocidade, eu queria muito conhecer como é que funciona a mocidade. E ficou meio longe de casa, né, para caminhar a pé até o centro. Eu morava na vila, bem lá para frente, perto do Paulistão, né, na Alameda. E minha mãe teve a ideia de achar um centro lá próximo, né. Foi quando eu conheci o Batuíra. E foi lá também a primeira mocidade, né. Já o senhor Benedito já desencarnado, né, então consegui conhecê-lo, acho que fazia uns 3 ou 4 anos que ele tinha desencarnado.
que eu comecei no Batuíra em 98, 99, mais ou menos, né? A convite da Dona Lena, ela que me comentou. Foi bem legal. Olha E o só. diretor na época era o Thiago Neme, que hoje ele é cantor sertanejo. Olha só. Foi muito bacana a recepção. Eu lembro que eu sentei bem assim, tímido, lá no fundão, né? Que tava aquela rodinha lá de jovens. Eu já com 18 para 19 anos, mais ou menos, sentei lá no fundo, só esperando, né? Aí nisso entra o dirigente, no caso era o Thiago. Tipo, escuta, vem aqui no circo, vamos começar a estudar, né? Eu fazia um ano que tinha conhecido o Doutrina Espírita, sabia quase nada, né? Então foi aí que eu tive contato com a mocidade. E foi uma fase muito bacana, sabe? O centro foi muito bem receptivo, adorei muito essa fase. Então, de 98 até 2004, 2005, eu estava lá ainda no Batuíra, né? E depois eu fui para o Francisco de Assis, que é onde eu estou até hoje. Não consegui sair de lá. Mas essa fase, esses anos que eu passei no Batuíra, foram muito bons. Conheci muita coisa lá. A gente fazia festa junina, a gente participava das festas juninas que a casa, né, organizava na Escola Santa Maria de Jesus, e sempre faziam todo ano, né? Até hoje fazem, né? E a mocidade sempre ajudava lá, né? Nas barraquinhas, nas prendas, era muito bacana. Aí em 2005, né, depois do EMEARA, que a gente vai conversar também, né, sobre os EMEARAs. Em 2004 teve EMEARA, eu conheci as meninas que estavam no Francisco de Assis, que era a Keila, a Aniele, o Thiago também. E comecei a frequentar lá, né, no Francisco de Assis, onde eu estou até hoje. E lá, a casa é sensacional, né? Quando a gente sente o jovem acolhido, faz muita diferença, né? Quando a dirigência, o presidente da casa, assim, os diretores da casa abraçam o jovem no início, é muito importante. Tanto é que eu não fiquei até hoje lá, né? Chegando aos 39 anos, não foi expulso ainda. A mocidade se perpetuou, né? Alma jovem, né, que nem que fala. Então, eu tive muitas experiências. A gente teve os encontros, né? Eu também cheguei aí no Redenção, que na época também era muito forte. Na Redenção, até 2010, 2008, era muito forte. Então, a gente tinha muito contato lá, né? Mesmo porque os fundadores da Redenção eram os mesmos, né, praticamente, do Francisco de Assis. Né, que é o Zé Antônio e o Ângelo, né? Que ajudaram também a fundar o Francisco de Assis. Então, tava tudo ali, né? Na mesma, como fala? Mesma família ali, né? É muito legal. Né, muito bacana. Aí hoje, né, a gente está com a situação da pandemia, a gente se reúne ainda com um grupo de 12 a 13 jovens via Google Meeting, né, para poder vencer um pouco essa distância, né, porque a gente está distante fisicamente, né, mas espiritualmente, verbalmente, a gente está tentando ficar bem próximo, né, para tentar superar essas fases juntos aí. E está sendo bem bacana, né. Eu lembro de uma coisa bem bacana que me emocionou lá no Batuíra. Acho que foi no segundo ano que eu estava lá, né? A gente estava na roda, era domingo de manhã, às 9 horas, olha só. O estudo de mocidade lá no Batuíra. Aí o Thiago, nosso então dirigente, estava lá conduzindo estudo, né? Da mesma forma que o Luiz falou, era assim, a gente pegava o livro, estudava um tema assim e discutia em torno desse tema, né? Da lição daquele dia. E nisso entrou um rapaz, assim, meio mal vestido, né? Tava bem triste, bem, assim, cabisbaixo, bateu na porta, lateral que tem ali no corredor. Nem sei se tem lá hoje ainda. Aí a gente tomou um susto assim, nossa, mas quem que é? Aí eu olhei assim pro Thiago, Thiago, você fechou o portãozinho? Porque a gente sempre fecha, é questão de segurança, né? Eu acho que eu não, acho que eu esqueci dessa vez. Então tá bom. E nisso a gente viu um vulto assim na porta, era um homem chamando, né, pedindo ajuda. Aí como ele era o mais velho, né, o dirigente, né, era o Thiago, fala, Lucas, você e o Carlos tocam aqui o estudo que eu vou falar com esse homem, não sei o que ele quer, né? E se ele foi lá falar com o homem, né? Ele conduziu ele até não lembro se era uma salinha ou no fundo do saguão, não lembro. Só que eles ficaram fora de vista da gente. E a gente continuou o estudo. E depois de uns 25 minutos, 30 minutos, o Thiago retorna sem um homem. E aí, Thiago, o que aconteceu? O homem precisou de ajuda, você conseguiu falar com ele? Falei, olha, a gente vai falar um assunto agora bem delicado. Aí ele explicou. É o seguinte, esse homem que entrou aqui, na nossa casa, ele estava pensando a cometer suicídio. Ele falou que ele estava indo a caminho, porque o Luiz conhece a localidade ali, do Batuíra até ali do trem, é bem próximo, né? Ali perto da CEAGESP ali, é bem próximo. Sim.
E ele estava pensando em ir até lá. Aí o homem falou pro Tiago assim, eu vi esse portãozinho aberto, alguma coisa me chamou a atenção aqui e pediu para eu entrar. Nossa, até me arrepia quando eu Nossa, conto essa história. eu também fiquei E envolvido agora. ele entrou lá no centro, portãozinho aberto, que a gente esqueceu, entre aspas, esqueceu, né, aberto, que sempre fecha, para pedir ajuda. Ou seja, essa manhã de domingo, o nosso dirigente, a Casa Espírita em si, contribuiu para o homem não pensar mais em suicídio naquele dia. Ele salvou um espírito ali, uma vida ali. Uma conversa de 20 minutos. Né? Isso que é interessante. Eu achei muito legal o esquecimento do portão aberto, a gente lá se reunindo, sabe? Isso chamou a atenção dele. Né? E isso é uma história que eu lembro, assim, faz uns 20 anos quase, e eu lembro até hoje. Né? É muito bacana. E são momentos assim que os estudos mocidades proporcionam, né? Coisas que você nem imagina. Só quem viveu mocidade, né? O Luiz viveu, a Márcia também, a gente conversa bastante, né? A Márcia foi muito ativa no movimento espírita jovem, né? A Márcia, antes Que ela era ser presidente da presidente. USE? É, Qual a Márcia? a Márcia Toledo, Ah, sim, eu não sabia, a não. vice atual. Ela foi muito atuante no movimento espírita. E ela também conta histórias muito boas, sabe? Que naquela época, a questão de locomoção era bem pior do que hoje. Hoje a gente consegue se conectar facilmente, né? Imagina lá naquela época, como que, né, dos anos 70, 80, como é que funcionava? Era bem mais complicado, né? E a gente troca essas experiências, né, esses conhecimentos, né? É bom quando você coloca duas gerações diferentes para conversar por causa disso, né? A gente vê a dificuldade de uma época perto da dificuldade da outra época. E isso foi bem bacana, né, com as conversas. Uma vez, tenta conversar com a dona Márcia, ela vai ser bem legal, tem histórias muito legais para contar de mocidade também. Né? A Uma Márcia faz sugestão que eu parte do dou. nosso grupo de terça-feira do Obreiros. Ah, sim, é verdade. Faz. O que eu achei muito Então, particular, Lucas, que eu não sabia, é essa relação do Batuíra nessa história, né? Que tanto eu como uhum. você começamos no Batuíra. Eu não sabia. Para Eu mim, também nem você é do imaginava. Francisco de Assis, Uhum. né? Interessante Lá essa foi o pontapé inicial. coincidência, né? Nossa, Coincidências muito da bom. vida. Gostei de saber também, viu? Gostei de saber. Muito legal. Uma outra pergunta que eu queria trazer aqui, agora a respeito, falando dos eventos de reunião de jovens, né? O Lucas já até mencionou do EMEAD, nós já vamos falar dele daqui a pouquinho, mas o primeiro ponto que eu queria pensar assim, a respeito das Comenespes. Meu pai já comentou comigo que na época dele, juntou ali todo o grupo, eles organizaram uma Comenesp aqui em Araraquara. E se eu não me engano, não sei se foi esse ano, no passado eu estou meio confuso, fizeram uma prévia de Comenesp aqui em Araraquara também. Então eu queria que comentasse um pouco a respeito, tanto da Comenesp, dessa reunião de encontro dos jovens, como que foi organizar, trazer o movimento aqui em Araraquara, qual a maior dificuldade para fazer a Comenesp ou a prévia por aqui, e já aproveitando, já até podendo enganchar com a pergunta falando a respeito do EMEARA, porque, se eu não me engano, a parte da Comenesp é uma coisa que são as mocidades da USE que frequentam, as mocidades da Aliança não. Enquanto que a parte do EMEARA é um evento de mocidade que reúne USE e Aliança. Então, até comentar isso, Exato. como que era essa questão, essa relação entre as duas, não sei se é federativas o nome, e como daí o Lucas até pode contar se ele sabe como que surgiu por acaso a parte do EMEARA, se souber contar um pouco dessa história também, mostrando a junção dessa parte. Começa o Lucas, então, que eu comecei a outra. Então, vamos lá. Bom, a Comenesp, eu conheci a Comenesp em 2002, que foi em Araraquara, lá na Escola Léa de Feitos Monteiro, sabe, ali na Alameda Paulista. Em 2002 foi Sei. lá. E foi a minha primeira experiência como encontro, sabe? É um encontro da Páscoa, né, que sempre tem, só não teve esse ano. E lá que eu comecei a pegar gosto pelos encontros, né, pelo estudo e mostrar espírita fora do centro espírita. Eu nunca tinha experimentado nada. Eu lembro até hoje que um dos mais chocantes foi tomar banho com um cano na parede, que quebrou o chuveiro. Então tá bom, tava caindo água, então vamos tomar banho, né, gelado, tudo bem, né. E a escola que conhece o Leila era muito apertado, né, a cozinha, a pessoa reclamava da cozinha. E foi a Comenesp, assim, que deu muitos jovens. E naquela época, não é só as mocidades da USE que participavam também da Comenesp. A Aliança também participava. E é por isso que juntou praticamente 330 jovens nesse encontro. Foi a marca histórico, assim, a gente não conseguiu ainda recuperar esse número, né, mas de participação,
Sim, foi a última vez que a gente conseguiu juntar tanto assim. Mas eu fui como participante, né? Só fui lá estudar, ver como é que era. Eu nem imaginava que eu fosse um dia participar da organização, da estruturação do encontro, né? Muito bacana. E a partir de então a gente começou a pensar, ó, vamos trazer um dia aqui na Araraquara, mas demorou muito tempo ainda para a gente começar a fazer. Aí eu dei uma pausa, né, em encontro 2005, aí em 2006 eu voltei às prévias, né? O Luiz deve conhecer bem as prévias, que são aqueles encontros que antecedem a Comenesp, né? É um estudo curtinho, né? Que é uma preparação para o tema propriamente dito que acontece na Páscoa, né? E naquela época existiam 3 prévias. Era a primeira em julho, que é escolher o tema, em janeiro, em outubro, a segunda prévia, e em janeiro a terceira prévia. Então era bem corrido. E a Comenesp era na Páscoa, né? E hoje, né, uns 4 anos para cá, o DM retirou. A segunda prévia ficou só 2. Né? A primeira em julho e a segunda em janeiro. Né? Então a gente teve que tirar uma. Mas mesmo assim tá bem bacana, né, esses encontros aí. E Comenesp, eu nem sabia que um dia ia pegar o DM, até que o então diretor DM em 2004 e 2005 era o Marcelo Telascrea. Faz um tempão que eu não tenho notícias dele. E ele me levava muito para os encontros, nas reuniões administrativas. Aí você começa a desconfiar, né? Quando o dirigente atual começa a te levar nas reuniões administrativas, ele quer alguma coisa. Mas eu nem percebi que ele queria passar a peteca para mim, né? Mas foi muito interessante na hora que ele chamou o Lucas. Eu gosto de ser preparado. Não, mas por que preparado, Marcelo? Não entendendo. A gente estava em Ribeirão Preto, em 2006, né, na prévia da Congesp. Olha só, numa prévia lá em Ribeirão Preto. E ele jogou a bola para mim, olha, eu vou sair, que eu vou defender meu doutorado, e eu vou embora da cidade. E precisando de diretor de uma cidade, de departamento de uma cidade. Ele olhou para mim e só tinha eu ali, só fui eu e ele na Araraquara, lá nesse encontro em Ribeirão Preto. Ah, ele fez o convite, falei, então tá, né? Você tem a diretora, que eu acho que no caso era a primeira gestão da Márcia, acho que era isso mesmo. É a primeira gestão da Márcia, como presidente. A gente conversou, né, eu e ela, e ele acabei pegando, né? A gestão começou em 2006 até 2011, né, mais ou menos. Aí depois entrou um diretor, depois uma diretora, e em 2016 eu voltei, e estou até agora. Eu tinha assumido interinamente, né, em 2016. Falei, em um ano aparece algum diretor para entrar de fato, né? Passou-se 6 anos e não entrou. 5 anos não entrou nenhum diretor mais. Aí acabei ficando em forma definitiva até 2021, né? Vamos ver o que vai ser. Mas é uma trajetória muito bacana. Parece que quando você está trabalhando com jovens, né, é outra história, né? É muito bacana estudo de adulto, mas estudo de jovem, né, o Aloysio pode falar que é bem diferente, né, Luísa? É Sim, outra com coisa o certeza. estudo com jovem. É outra coisa, assim, que a gente dá energia, porque a gente fez encontro em 2012, né, o primeiro encontro da Aquara na minha gestão foi em 2012, a Comenesp, que teve aqui na Aquara. Aí em 2016 teve uma prévia, e a última agora, em 2019, agora em janeiro, né, que foi também uma outra prévia. E é muito bacana. O que a gente aprende nos bastidores é totalmente diferente do que a gente aprende como participante. Vai lá, senta, come bastante, que a gente já come muito encontro, né, Luiz? Não sei se na época sua também era assim, de comer variar bastante encontro, né? Encontro espírita, o que não pode faltar é comida. Nunca falta. Um parênteses. Kardec, no livro Viagem Espírita de 1862, reclamava que o espírita em reunião estava indo só para comer. Isso vem da época de Kardec, Kardec já reclamava. Ah, então não é de hoje, tá vendo? Passou mais de 160 anos e estamos aí, né? Então, aí a gente tem vários desafios, né? Em 2012 eu acho que foi um pouquinho mais apressado, porque eu nunca tinha pegado um encontro, estava na diretoria para coordenar o encontro. E era bem difícil naquela época. A estruturação do DM não era que nem a gente tem hoje. Então a gente aprendeu muito, né? Com muitos erros, além dos acertos, né? E com erros a gente aprende muito. E os bastidores do encontro, a gente vê coisas assim absurdas. A gente se desentende, a gente fala alto com o outro participante, a gente esquece um pouco do ensino de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo. A gente acaba, sabe, é uma coisa bem assim, diferente, né? E esse desafio tem até hoje. Né? Porque não tem como a gente manter a mesma equipe sempre, ela muda. Amanhã não vai ser mais eu, vai ser outra pessoa, vai ser outro diretor.
Então, essa dinamização, essa dinâmica na troca de membros de diretoria contribui muito para essa dificuldade, né? E é uma coisa natural que acontece, as pessoas são diferentes, né? E a gente enfrenta isso, porque trabalhar em encontro espírita tem que ter uma certa lide com recursos humanos, né? A gente fala. Trabalhar com os encontros, organizar, porque não são encontros caros, né? Que, assim, a gente tinha muita dificuldade em 2012, na primeira prévia, de achar escola. Porque justamente no ano anterior, né, as escolas estaduais não podiam mais ser emprestadas, né? A Secretaria de Educação proibiu aluguel ou empréstimo de escolas. E a gente foi aonde? Na prefeitura. E até hoje a prefeitura consegue, né, fazer um preço simbólico para nós, né? Tanto é que o CAIC, no Vale do Sol, é a escola gigantesca, com amplos recursos, assim, estrutura e tal, e a gente faz encontro lá desde 2014 em diante, sabe? Tão bom que é lá. Agora, fora essa escola, a gente perder essa escola, ela não consegue mais fazer encontro. Então, a dificuldade que a gente tinha muito era nesse sentido, né, de encontrar escolas para fazer os eventos. Né? Porque nas casas espíritas não cabem 200, 250 jovens, né? Que é a média hoje, mais ou menos, que dos encontros seccionais, né? Que é na Comenesp, né? Então, essa é a trajetória aí. A gente vai caminhando e vendo essas dificuldades, as vitórias, os acertos. É muito, muito bacana, né? Essa caminhada aí. É isso. Bom, no caso, eu praticamente, que eu falei, comecei mais ou menos em 87, eu devia ter uns 31 anos como DM USE. E a primeira Comenesp que eu fui foi em 1988, foi a 22ª Comenesp. Foi em Sertãozinho. E uma cidade pequena, mas foi um show, foi uma coisa assim fantástica. Eu fiquei impressionado com a organização, com a movimentação daqueles jovens. E você estava falando que tem uma reunião para escolher o tema. Já escolhia na Comenesp, no último dia da reunião, né, no caso da Comenesp, no encontro, já escolhia a cidade sede da próxima Comenesp e o tema também. Então já vinha as mocidades, as cidades que queriam sediar a Comenesp já vinham com tudo. Então eu cheguei em Sertãozinho, mas foi uma acolhida fantástica, sabe? Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu que vim de berço católico, a gente tem aquele conceito de não comer carne na Sexta-feira Santa. E de repente eu vi servir carne normalmente, né? Mas eu já não tinha esse... É que, na verdade, não que eu tinha preconceito de comer a carne, mas você já vinha toda vez, bacalhau, não sei o quê, peixe, alguma coisa assim, e tinha carne. Então eu fiquei assim, né? Foi um choque, mais ou menos, assim, de vivência para mim. Mas aí comi carne normalmente, sem problema nenhum. E lembro uma coisa muito interessante, que a filha do Otacílio fazia parte da juventude, da Mocidade Espírita de São Carlos, que também era muito atuante na época. A mocidade mais atuante na época que eu frequentava era a Mocidade de Franca. Era fantástica, tinha uma equipe incrível. Depois de Franca, vinha Ribeirão Preto, Bebedouro e São Carlos, era nessa ordem. E eu lembro que a filha do Otacílio, não lembro o nome dela agora, mas ela tocava violão e ela fez uma música, ela cantou na época lá o Planeta Sonho, do 14 Bis, que é uma música que tem uma linguagem fantástica. Eu acho que tem toda uma estruturação, né, explicando a passagem do planeta, mas eu não lembro o tema da Comenesp de Sertãozinho. Mas o que acontece? Qual que foi a cidade vencedora que chegou com tudo para o encontro lá em Sertãozinho? Franca. E a gente até brincava, né? Tem um jargão em relação a Franca, que a gente falava assim, francamente, hein? Francamente. Fazia até esse trocadilho com o pessoal de Franca. E eu fiquei impressionado também, não sei se ainda tem nos encontros, ô Lucas, que eles fazem assim, uma palma de salvas, e bate uma vez só a palma. Entendeu? Não bate bastante. Não uma salva de palmas, uma palma de salvas, e pá. Ou então, quando você ia aplaudir, ia num crescente, tá, aumentando a intensidade e a vibração, sabe, no aplauso. Bom, legal. O que aconteceu? Em 88, então, Sertãozinho, quem se apresentou para a coisa foi Franca. E Franca já veio com o tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
Como a gente já estava bem atuante, bem participante, qual foi o objetivo nosso? Nós vamos levar para as mocidades, né, para a nossa mocidade, estar estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para que a gente pudesse, quando chegasse em Franca, estar por dentro de todo o enfoque, né? Participamos de Franca, já em Franca, em Sertãozinho a gente foi de ônibus, em Franca eu já fui de carro, fui eu, uma menina que eu namorava, a minha irmã e meu cunhado. Nós fomos de carro para lá, então fomos de carro para Franca. E eles estavam participando dos estudos, eu já estava no DM, então você sabe, é diferente você participar do DM, porque você fica muito afoito às reuniões administrativas, mesmo durante os estudos, você não participa tanto dos estudos. Bom, participamos de Franca em 89, que foi a 23ª. E eu comecei a fazer conta, falei, pô, 23ª, estamos chegando no Jubileu de Prata. Vamos tentar trazer uma para Araraquara? E aí eu, com a Ieda para cá, falando com o Zé Antônio, tal, conversando. Bom, 90 foi Bebedouro, a 24ª Comenesp. Então, com Bebedouro, aí a gente estava tentando trabalhar com isso, só que em 1991, e essa informação eu tive, essas informações de data certinho, eu tive com o Edmir Garcia, lá de Bebedouro, que ele era super atuante, ele fazia parte do DM regional, fazia parte do DM USE de Franca também, junto com a Roberta, de Franca não, desculpa, de Bebedouro, junto com a Roberta, e ele fazia parte da organização, tudo mais. Então ele me passou as informações que em 91 não foi Araraquara, porque foi a Congesp São Paulo, que quando tem a Congesp, não tem a Comenesp. E nesse período, eu acabei me afastando, em 91 eu acabei me afastando, e em 92 a Ieda já estava na direção do DM, ela ficou no meu lugar, e aí a Comenesp aconteceu em Araraquara. Só que eu estava um pouco afastado. E aí a Ieda teve um problema, acho que de falecimento de um parente dela, e como que ficou a organização? A organização de toda a parte doutrinária, de estudos, ficou a cargo do DM. O DM tomou conta dessa parte. E a parte administrativa, o Zé Antônio deu uma força fantástica com o pessoal adulto, que já trabalhava acostumado na Conresp, então deu uma força fantástica, e foi no IEBA. Então foi no IEBA. E eu fui praticamente só como, nem participante, eu só fui como ouvinte. Ali assisti uma outra palestra, tudo mais. E eu lembro, então, que tinha uma outra questão também muito particular que o pessoal falava, que o pessoal de Igarapava. Então falava assim, você já tomou garapa de Igarapava? Então o pessoal sempre brincava com o pessoal de Igarapava com isso. Hoje eu tenho percebido que o pessoal de Catanduva e de Rio Preto fazem parte desse bloco, da Comenesp. Na época eles não faziam, era a outra região, eles pertenciam a outra região. E o Zé Antônio deu um suporte muito grande para a gente. Até queria até falar para você, Lucas, se você tiver contato com o Eric ou com o pessoal da assessoria, do DM, vê se resgata algum livro de presença, tirar xerox disso, para deixar registrado, porque a Márcia disse que não tem registro nenhum da época do Zé Antônio, não sei o que aconteceu, não tem os registros dessa situação. Até foi interessante o Vitor ter trazido a gente para conversar, para que esse depoimento fique com um documento histórico, né, desse momento que a gente vivenciou. Bacana. A gente tem registros a partir de 2005, 2006, quando eu assumi. A gente tem bastante registro, né, digital, principalmente. Agora, realmente, antes, né, o ano 2000 todo 2000, dos 90 em diante, não tem, né, nenhum tipo de história. Sim. Porque tem livro de presença, tudo mais. Então, se conseguisse, talvez, cópia de atas, de presença, né? Pessoal, sei lá, digitaliza, manda para vocês. Tenta em contato, às vezes, com o Edmir. Se você precisar, eu tenho contato do Edmir, te passo. Porque ele falou assim, que das Comenesp ele não tem participado de todas, mas ele tem bastante registro lá. Mas das Conresps ele participou desde a primeira. Ah, sim, é verdade. Edmir. Só fazer uma pergunta. Eu gosto bastante dele. Ele também foi diretor, né, da USE Regional, novamente. Ele foi o DM, né, nos anos 90. Nos anos 2000, no finalzinho, ele foi presidente da USE Regional, né, Rio Preto. E na época eu era diretor do departamento de mocidades da USE Regional também, junto com a gestão dele. Então a gente tem muito contato, sabe? Ele fala muito sobre mocidade. O suporte de Edmir deu, né, naquela época é gigantesco, né?
Isso que é legal. A pessoa que passou pelo DM, eles entendem como é que funciona a visão do departamento de mocidade depois que ele largou, depois que ele passou pelo departamento de mocidade, a visão de mocidade é diferente, né? Isso é bem bacana. E o Dimir é assim também, ele vê, né, com outros olhos. Uma coisa que eu acho interessante, Lucas, que eu tenho acompanhado o home office espírita, eu fico impressionado, não sei se você tem assistido algum home office, mas eu fico impressionado com a capacidade, com o conhecimento desses jovens do Brasil todo, porque a gente, de repente, fica acostumado, as mocidades da nossa cidade, da nossa região, tá, da regional, tudo mais, aí quando você vê pessoas do Amapá, do Pará, do Sul, do meio, do Centro-Oeste, do Brasil inteiro, com esse conhecimento, é brincadeira, eu fiquei impressionado, eu fiquei, assim, fã dessa molecada toda aí, sabe? Como não teve a Cominesp esse ano, nem a prévia, que seria agora em julho, o Departamento de Mocidade, né, da USP de São Paulo, elaborou a Liga das Mocidades, que é um conjunto assim, de brincadeiras, gincanas, quizzes, né, questionários, respondia, e teve momentos de live. Então tinha, acho que eram 10 salas simultâneas, se não me engano, cada uma com 30, 40 participantes, do Brasil inteiro. Eu vi assim, nossa, que sotaque é esse aqui? Ah, é do Norte, do Nordeste. Eu entrei numa sala que falava sobre mocidade espírita e tinha pessoa do Rio de Janeiro, Espírito Santo, do Amapá, da Bahia, sabe, só de São Paulo. Ele é muito bacana. Eu nunca tinha participado de encontro assim a nível nacional. E a gente tem hoje, a gente tem a Combrage, né, que é a Confederação Regional de Mocidade Espírita do Brasil, e reúne pessoas assim, só que não deu para juntar todo mundo ainda, porque não cabe ninguém. Então o que as mocidades fizeram? Regionalizaram. Então vai ter a Combate Sul, a Centro-Oeste, a Nordeste, a Norte, para poder, ao mesmo tempo, né, juntar a maior número de pessoas. Agora, encontro nacional mesmo é impossível ter. A gente, só em São Paulo, tem mais de 1.200 casas filiadas, filiadas à USE. E falas não filiadas deve ter quase 2.000, né, juntando todos. Então, não tem como, né, juntar as mocidades, né, de uma vez só. Mas a Congesp, né, o Luiz lembrou bem, é a Confederação Juventude Espírita do Estado de São Paulo. A primeira vez que eu fui foi em 2011, em Guarulhos, na Universidade de Guarulhos. E juntou quase 1.000 jovens. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Eu nunca fui na Congesp, eu nunca fui. Eu nunca vi nada igual, assim, 900 e poucas pessoas juntas, assim. Eu participei da monitoria, né? E monitorar encontro, assim, nunca tinha imaginado que ia estar assim. É muito bacana, é uma coisa sem precedentes, né? Esses encontros, quem vai, carrega para a vida inteira, né? É muito bacana. Sim. Muito bacana. Uma pergunta Victor, que eu estava querendo fazer assim, falando agora a respeito do Emeara. Se não me engano, meu pai falou que na época dele não tinha o Emeara ainda, é isso? Confirmado. Não tinha. Não. Nós fizemos 2 encontros. Um encontro foi no Obreiros e um encontro no Redenção, mas assim, nada oficial. Convidamos lá para eles virem lá, eles convidaram a gente para ir lá. O Emeara, se não me engano. O Lucas falando que quando ele entrou já estava tendo Emeara, né? Já existia. Já. Vocês sabem dizer como foi que surgiu essa iniciativa? Alguém tem alguma informação a respeito? Como que surgiu o Emeara? Como que é o objetivo do Emeara especificamente? Quando a gente voltou a ter o Emeara em 2004, antes, acho que ficou uns 3 anos sem, sabe? Então acho que começou em 96, eu acho, sabe? 98, por volta dessa época aí, final da década de 90. E voltou com a todo vapor em 2006 em diante. Em 2008 é que realmente deslanchou de vez, né? Aí o que a gente conhece hoje do Meara é o que tem de 2008 em diante, que assim foi um crescimento enorme, né? A gente se reunia numa escolinha ali na Creche Meimei, né? Ali na Mina Barroso, né? Que o Obreiros do Bem mantém. E a gente começou com 40, 50 jovens, era bem assim tradicional fazer naquela escola. Quando eu comecei a fazer, já faziam lá. E depois foi crescendo, né, o Meara. Hoje a gente chegou a fazer em escolas já, porque crescia bastante. E hoje cresceu no máximo até 90, 110 participantes, né, de uso e aliança. Então, a gente conseguiu, desde 2014, eu acho, fazer no Eurípides Barçanufo, né, que é uma escola, assim, sensacional, que evolui a cada dia, né. Cada ano que passa tem uma mudança maravilhosa da escola. E fora o seu Ariovaldo, né, Dona Cristina, que são sensacionais, né. Quem conhece esse casal sabe o que estou falando. E a gente começou a fazer lá.
lá, então é uma escola bem acolhedora, e o EMEAR é o que é hoje graças ao Esparça Nufo, né, que a gente cresceu bastante a partir desse momento. E não consigo falar mais, então, antes de 2004, como é que era, né, não sei como, né, falar como é que é, mas eu acho que já era também nesse formato, né, participavam casas não filiadas à USE também, e era bem bacana que o EMEAR hoje, ele quebra, né, essa divisão, que é mais na parte administrativa, né, porque todos nós somos espíritas, né, tanto é que o Ângelo, que é do Redenção, foi lá e ajudou a fundar o Francisco de Assis, né, o São Antônio também, né, do Redenção, e ajudou bastante as casas da USE, até ajudou o quanto pôde, né, até desencarnar, né, ele conseguiu fazer isso. Então a gente passou bastante coisa, assim, juntos, né, com as casas da Aliança também. E hoje o Meara graças a essa junção. O próprio Zé Antônio, que era do Redenção, foi presidente da USE. Então, pois é. O primeiro, que o Zé estava sempre além do... Nossa, do ele é maravilhoso, eu adorava ele. É maravilhoso, né? Então, a gente teve muito suporte, sabe? As pessoas que passaram pela mocidade deixaram um legado, assim, incrível. Mas é realmente uma pena, que a Luísa falou, de não ter o registro disso, né? Lembro que eu fui acho que foi uma prévia em Franca, a gente sempre tem uma sala VIP, né? A sala VIP é aquela salinha extra, né, de bônus que a gente tem nos encontros, logo na recepção. Então, recebe lá o crachá, credencial, assina a ata de presença, né, que sempre tem, pega o crachazinho e entra nessa sala VIP. E na sala VIP era o Museu Histórico de Mocidade Espírita. Eu vi uma ata de 1965, acho que era, se não me engano, e outra de 72, que é de Mocidade Espírita mesmo, e era da primeira Mocidade Espírita de São Paulo, que é em Bebedouro. A MEB existe desde aquela época. E olha aquela folha amarela, assim, aquele caderno capa dura, eu falei, não é possível. Eles conseguiram registrar, desde aquela época, eles têm registro histórico do que acontecia nos encontros, né, a MEB. Muito bacana. Quando eu entrei nesse museu de Mocidade Espírita, quase chorei, assim, falei, não é possível, estou entrando num lugar assim, né. E realmente, a gente não conseguiu marcar a história assim, né, descrever no papel, né. Hoje é mais fácil, a gente tem recursos digitais, né, hoje, qualquer coisinha, a gente vai lá no notebook, né, registra e já era. Então, era muito bacana. Eu não sei se o Vitor tem mais alguma coisa, se não... Só para finalizarmos aqui, eu gostaria de dar estilo, já que falaram do home office, que está quase também no horário de participar, estilo home office, uns 30 segundinhos aí de considerações finais, algumas últimas palavras aí para o pessoal de casa que estiver assistindo. Não sei se decide quem quiser falar. Vai lá, então. A Luísa começa, Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui presente com o Vitor, com o Lucas, e da gente estar registrando aqueles fatos que aconteceram no passado através desta oportunidade. Um abraço a todos e que a gente possa estar sempre juntos nesse ideal de construção do bem. Também agradeço bastante. Eu não esperava que fosse um papo tão assim... Nossa, nem vi o tempo passar, foi muito bom. Ter contato com o passado assim nos remete ao presente, né? Porque, embora não tenha registro histórico dos acontecimentos que a Luísa passou, eu consegui sentir no coração dele que isso é vívido ainda. Né? A memória que a gente carrega dessas coisas não tem como esquecer. Né? Nenhum papel registra esse tipo de momento, né? Da Mocidade Espírita, departamento de Mocidade, todas as pessoas que a gente conheceu nesse movimento. É uma coisa assim muito maravilhosa. Então, eu agradeço bastante, né, aos aprendizes do Evangelho, ao Luísio, ao Vitor pelo convite, muito bom ter sido convidado para esse momento, né, para essa oportunidade, né, de mostrar um pouco dessa trajetória, né, que eu tive aí. Estou tendo ainda, não sei até quando, né, no movimento jovem, né, aqui da USE Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Então deixa aí o convite também, pessoal de casa, no momento pós-pandemia, quando tudo isso aí voltarmos à normalidade, todo aquele que tá doido, aquele jovem que quer viver uma aventura, quer ir num evento como Enesp ou Meara, tá doido para ter que tomar aquele banho em 3 minutos, né? Com o pessoal falando, ó, falta 1 minuto! Que quer não conseguir dormir direito à noite, porque ou o colchão estoura, como o do Lucas, em todo evento que eu fui, o colchão dele sempre estourou, ou quer dormir com aquele colchonete fino de tudo, que nem os que eu levo.
quer viver essa aventura, mas que também está ansioso por essa oportunidade de ir lá, aprender bastante, conhecer gente nova, ter esse contato aí com jovens espíritas assim de lugares que você nem pode imaginar. Convido a todo mundo aí, quando acabar esse momento de pandemia, participar aí de um evento, EMEARA, Comenesp, o que tiver aí, fica o convite para participar. Falo aí, acho que nós três podemos falar que vale muito a pena. Uma oportunidade assim, única, assim, inesquecível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Esperamos aí que compartilhe com os amigos, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não acompanha, compartilhe com os amigos, dá também uma olhada, aproveitando, no canal Aloysio Sônego da Quadra, que ele tá doido para chegar ali nos 100 inscritos para fazer um vídeo especial, é um vídeo de surpresa, bacana, ele só vai revelar o que é depois que chegar nos 100 inscritos, falta 30 aí, gente, ó, dá um help lá, que tem vai sair uma série exclusiva depois, tá? Fica aí o convite. Lucas, também tem algum canal seu para divulgar ou não? Não tenho canal ainda não. Então, gente, vai lá e manda, quem conhece o Lucas, manda, Lucas, cria um canal. E, gente, então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Boa noite. Abraço. Boa noite. Até.